Não tem como nós começarmos a estudar biologia, metabolismo, funcionamento do organismo, funcionamento da célula, sem conhecermos do que tudo isso é feito. Por isso que o primeiro capítulo, quando se estuda biologia, é sempre esse. Tá? Do que o organismo é feito. Do que a célula é feita. Inevitavelmente, até por uma questão antropocêntrica, a maior parte dos exemplos acaba sendo dada com seres humanos. No homem tal coisa, o ser humano tal coisa. Mas por uma questão de conveniência. Não sei se vocês já notaram, mas o ser vivo mais próximo de nós somos nós mesmos. Não é verdade? Então nós vamos usar o ser humano como parte dos exemplos. Isso vai ser inevitável. Mas, praticamente tudo que se disser, pelo menos a respeito de composição química, tudo que se disser a respeito do ser humano, vale para qualquer outra coisa. Quando não for verdadeiro, então a gente fala, olha, mas em tal espécie é assim. Mas fora isso, o funcionamento básico, a composição química básica é a mesma em todos os seres vivos. Não sei se é necessário afirmar isso para vocês, mas vale a pena, né? É óbvio que as aulas serão baseadas em seres vivos encontrados no planeta Terra. Combinado? Tudo bem? Então nós não temos tempo para discutir prováveis seres vivos de outro lugar. Combinado? Faremos isso numa aula especial de física no finalzinho. Tá? De física, não da biologia. Tá certo? Combinado? Tem gente que achou que fosse piada. Não, não é piada. Tá legal? Então, podemos discutir prováveis seres vivos de fora do planeta. Prováveis, não sabemos ainda. De fora do planeta, mas na aula de física, não na aula de biologia. Combinado? Senão faz uma bagunça que vocês não têm noção. Certo? Então, vamos brincar um pouquinho a respeito dos componentes químicos da célula. A célula é a unidade básica formadora dos seres vivos. Certo ou errado? Todos os seres vivos são constituídos por célula. Certo ou errado? Errado. Aí entra aquele detalhe, né? Vamos parar com aquela discussãozinha besta que vem ano após ano falando assim, porque alguns consideram, outros não consideram. O negócio é o seguinte, a maioria dos biólogos do mundo consideram os vírus seres vivos, ponto final. Eu não quero mais discussão. Tá certo? É ser vivo. Beleza? Se o vestibular que você for prestar falar o contrário, vai estar escrito lá. Tudo bem? Se não estiver escrito lá, é porque vírus é ser vivo e ponto final. Tá? Aí você vai lá prestar um vestibular, sei lá eu onde, e lá na questão está escrito assim, considerando que os seres vivos, considerando que os vírus, por causa disso, não sei o que, não sejam seres vivos. Então o vestibular já falou para você qual é a postura que ele adotou. Tudo bem? Agora, hoje, na biologia, a postura padrão é considerar o vírus como ser vivo. Tudo bem? Primitivo? Primitivo? Sim ou não? Não é para discutir na aula de hoje, mas não é primitivo nem aqui nem na China. Tá legal? O vírus, na verdade, é uma forma de vida derivada, que surgiu, legal, que surgiu muito depois das demais formas de vida. Então, não é uma forma de vida primitiva, não. Tá legal? Depois a gente vai entender exatamente o que significa primitivo, o que não é primitivo, mas quando chegarmos em evolução. Detalhe importante. Além dos vírus, tem mais um grupinho aí de organismos que também não tem informação celular. Quem sabe o nome deles? Vou dar um exemplo. Responsável pela encefalite espongiforme bovina. Doença da vaca louca. Não. Tudo isso que vocês falaram tem, né? Ameba, bactéria, tem célula. Não. Fungo tem célula também. Qual é o organismo responsável pela doença da vaca louca? Não, o protozoário tem célula também. Não. São os chamados prions. Só vou falar uma coisa. A gravação vai ser pública. Qualquer um de qualquer parte do país pode pegar a gravação e ouvir a aula. Então não é legal você falar uma coisa assim
natural e vocês, não, nossa, né? Aí o pessoal vai falar assim, caramba, de onde saiu esse povo? Mas tudo bem, beleza. Os prions são um tipo especial de organismo que causa doença. Alguns biólogos falam, não, mas prion não é ser vivo, prion é só uma proteína infectante. Tá, tudo bem, beleza. Mas importante para nós é que esses organismos ou não organismos não são celulares. Tá legal? Ou seja, eles não são formados por células. Tirando esses detalhes, então seria interessante nós dizermos assim, ó, salvo as exceções, todo organismo é formado por células. E as células, não importa de que espécie seja, toda célula tem um conjunto de substâncias que reunidas fazem a sua estrutura e o seu funcionamento. Vira, qual é a definição do ser vivo? Aquele que tem vida. O problema está na definição de vida. Busca-se uma boa definição de vida sem ficar falando as características, né? Mas até hoje não existe uma definição de vida assim legal, que a gente possa pegar e falar, puxa, essa é a definição que tem que funcionar. Né? Qualquer definição de vida hoje se baseia nas características, nas propriedades e tudo mais. Então, vida é a propriedade inerente aos seres vivos e que lhes permite reproduzir, modificar o meio, se adaptar, parará. Então, vai falando lá a série de características dos seres vivos. Tá? Então, por enquanto, não existe lá uma definição bonitinha, perfeita para a vida. Tá bom? Mas, vamos partir do princípio que coisas que são capazes de se reproduzir, correto? E de se modificar ao longo do tempo, possam ser considerados seres vivos. É por isso que a gente coloca os vivos entre eles. Tá? E se nós analisarmos com um pouquinho de cuidado, dá para colocar os prions entre eles também. Tá legal? Mas aí, deixa essa discussão para os malucos da evolução. Tá certo? Menininhos e menininhas, o negócio é o seguinte. Então, não importando o tipo de célula, o tipo de organismo, a célula será composta sempre de uma série de substâncias que farão o quê? Parte de sua estrutura e parte do seu funcionamento. Entre as diversas substâncias que compõem uma célula, nós podemos separar dois grandes grupos. O grupo das substâncias inorgânicas e o grupo das substâncias orgânicas. Qual é a diferença entre esses dois grupos? O que é que vai diferenciar? O que é que vai me permitir dizer que determinada substância da célula, presente na célula, é inorgânica ou orgânica? A forma de Substância. Exatamente. Vocês precisam perder uma mania terrível que vocês têm de achar que física é física, matemática é matemática, biologia é biologia, química é química. Isso não existe. O universo é uma coisa só, que pode ser analisado sob diferentes aspectos. Daí surgem as diferentes ciências. Mas a ciência é uma só. Então, se vocês com certeza aprenderam lá com o professor de química de vocês assim: as substâncias orgânicas são aquelas constituídas por cadeias carbônicas, e as substâncias inorgânicas não têm as cadeias carbônicas. Aprenderam isso? E por que não me responderam? Ah, não, porque a gente aprendeu na química, na biologia é diferente? Não, é a mesma coisa. Tá? Então, o que é que vai diferenciar na célula o conjunto das substâncias orgânicas das inorgânicas? Se a substância é constituída com base em cadeias carbônicas, será do grupo das substâncias orgânicas. E se ela for constituída com base em qualquer outra coisa e não em cadeias carbônicas, ela será do grupo das substâncias inorgânicas. Entendido? Então quer dizer, você está lá no vestibular, você está na prova de biologia, vem uma pergunta dessa, aí você fala: ai caramba, na química eu sei, na biologia não, e erra a questão? Não. Então, quantos grupos de substâncias compõem a célula? 2. Quais são esses dois tipos? Orgânicas e
inorgânicas. O que é que diferencia? As orgânicas são baseadas no elemento químico carbono. Legal? Tudo que tem carbono é orgânico? Não. Tem que ser carbono, de preferência, na forma de cadeias carbônicas, não é isso? Ou um ou outro grupo que não chega a ter uma cadeia carbônica, mas pode ser considerado como orgânico. Beleza. Então vamos começar a nossa revisão com as substâncias mais simples, que são as inorgânicas. A principal substância inorgânica presente na célula é a água. Caçamba, meu. A água é a principal substância inorgânica constituinte da célula. A célula é composta de água e mais alguma coisa. Legal? Vocês já ouviram falar disso? Então, é por isso que a água é essencial para os seres vivos, porque é o principal componente celular. Quando nós saímos à procura de seres em outros planetas, é inevitável, não consigo deixar de falar isso, né? Quando nós saímos à procura de seres em outros planetas, nós começamos a procura pela água. Vocês já perceberam isso? Através de notícias, de comentários e tudo mais? A gente procura pela água. Por quê? Alguém pode chegar e falar assim, Bira, está tirando. Então quer dizer que nesse universo inteiro só pode existir vida com base na água? Não, não. Acreditamos sem problema nenhum que possam existir diferentes formas de vida com base em outras substâncias. Porém, tem uma forma de vida que a gente tem certeza de que existe. É aquela baseada em água. Então, por que eu vou começar a procura por algo que eu não conheço, que eu nem sei se existe, ao invés de começar a procura por algo que eu conheço? Então, já que eu tenho certeza que a presença de água é uma condição para a existência de vida, pelo menos numa das formas, então vamos começar a procura pela água. Legal? Então, por que a gente vai procurar vida em outro lugar? Procura pela água. Porque a água é o principal componente dos seres vivos. Então vamos deixar para discutir isso quando falarmos de origem da vida. É que deixa para depois. Não quero encrenca logo na primeira aula. Se é para ter encrenca, vamos ter encrenca lá para o meio. Tá? Porque o que se trabalha hoje com a origem da vida é um pouquinho diferente disso. Tá legal? Mas a gente vai revisar a origem da vida e a gente fala disso no momento oportuno. Tudo bem? A água é uma substância super, ultra interessante. Uma quantidade de propriedades assim fantásticas que fazem com que ela seja realmente essencial para os seres vivos. Poderia ser qualquer outra substância? Poxa, até poderia, mas a água tem umas características assim fantásticas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram coisas assim que eu pessoalmente não gosto, mas que vocês já devem ter ouvido aí. A água é um solvente universal. Já ouviram isso? A água é um solvente universal. Pega o óleo e dissolve na água para eu ver. Não vai dissolver. Não, Mira, mas o óleo não. Tá bom, desculpa. Então pega o DNA e dissolve na água para eu ver. Não, Mira, o DNA também não. Tá bom. Então pega, sei lá... deixa eu ver, o que eu quero que você pegue? Sei lá, pega cloreto de prata, dissolve na água. Pega enxofre, dissolve na água. Não? Então que coisa é essa de solvente universal? Não é bem assim. A água é um bom solvente, certo? Dissolve muitas substâncias. Eu não gosto, eu evito dizer essa expressão solvente universal, que é inevitável. O aluno escuta solvente universal, então dissolve tudo. Para! Não!
só dissolve algumas coisas. Legal? Então, assim, vamos guardar que a água é uma substância que dissolve muitas outras substâncias, mas nem de longe todas elas. Aliás, muitas das substâncias que compõem a célula não se dissolvem na água. Que bom! Que bom! Porque caso elas se dissolvessem, a estrutura da célula desmoronaria, já que a célula é praticamente feita de água. É só pensar um pouquinho. Tá? De onde vêm as características ultra interessantes da água? Das propriedades de sua molécula. A molécula da água não é nada complicada, não é verdade? A molécula da água é uma coisinha muito simples, formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Não é assim? Molécula de água. Qual é a fórmula da água? H2O. Ou seja, cada molécula de água tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio organizados, formando um certo ângulo, blá, 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 blá. Beleza. De onde vêm suas propriedades? Quem aqui está afiado em química? Quem está manjando legal a parte de tabela periódica, propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos? Todo mundo assim. Tem uma propriedade que é muito importante, e essa propriedade eu quero lembrar com vocês. É a eletronegatividade. Então, pausa na aula de biologia, vamos dar um pulinho na aula de química para falar rapidamente sobre eletronegatividade. Eletronegatividade é uma propriedade que os elementos químicos possuem de ter uma certa tendência a atrair elétrons. Um elemento que é muito eletronegativo é um elemento que adora atrair elétrons. Quanto mais eletronegativo é um elemento químico, mais ele quer os elétrons perto dele. Por outro lado, quanto menos eletronegativo é um elemento químico, mais ele dispensa os elétrons. Não é assim? Lembram disso? Vamos dar uma olhada na eletronegatividade lá na tabela periódica. Se eu conseguir fazer meu mouse funcionar, achei meu mouse, vamos lá, clique. Pronto, dá uma olhadinha lá na tabela periódica. Vocês com certeza aprenderam lá com o seu professor de química que na tabela periódica a eletronegatividade cresce da seguinte maneira: nos períodos da esquerda para a direita e nos grupos de baixo para cima. Aprenderam isso? Claro que aprenderam. Nessa tabela periódica aqui, a eletronegatividade está expressa pelas cores. Cinza. Cinza é porque não tem eletronegatividade, porque não tem afinidade nenhuma por elétrons, como é o caso dos gases nobres, que são elementos químicos inertes, ou seja, que não fazem ligações químicas, a não ser em situações muito especiais, tá? Ou que não têm informação. Por exemplo, esses elementos aqui, que são elementos recém-sintetizados em laboratório, que não sabemos qual é o comportamento deles e tudo mais, né? Tirando esses casos, a ideia é o seguinte: quanto mais amarelo, menos eletronegativo. Quanto mais vermelho, mais eletronegativo. Tudo bem? Então vocês estão vendo que do lado esquerdo, embaixo da tabela periódica, estão as substâncias, os elementos representados por uma cor amarela. E indo para a direita e para cima, vão aparecendo elementos cada vez mais vermelhos. Não é isso? Então essa rapaziada aqui é mais eletronegativa, enquanto essa rapaziada aqui é menos eletronegativa. Eu estou interessado em apenas 2 elementos: o oxigênio e o hidrogênio. Dá uma olhada, comparem os dois. O hidrogênio está do lado esquerdo da tabela periódica, enquanto o oxigênio está do lado direito da tabela periódica. Portanto, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. O oxigênio, por estar à direita, é mais eletronegativo. Alguns de vocês enxergam, outros não. Existe um númerozinho aqui, né? Existe um númerozinho aqui que está dizendo exatamente o valor da eletronegatividade. Existem maneiras de se quantificar isso, que está fora do ensino médio, não nos cabe, né, a maneira de quantificar isso, mas existe maneira de dar um valor para a eletronegatividade.
Né? E o oxigênio está lá com valor de 3 alguma coisa, o hidrogênio com valor de 2 alguma coisa. Então nós temos o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio. Tranquilo isso? Legal? O que significa? Que quando um hidrogênio se aproxima de um oxigênio para fazer uma ligação química, o oxigênio vai fazer o quê? Atrair para si o elétron do hidrogênio. Eu falei no singular. Alguma razão para isso? Claro, o hidrogênio só tem um elétron. Então, na hora que o hidrogênio vai se juntar com o oxigênio para formar uma ligação química, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai atrair o elétron do hidrogênio para ele. Ô, Bira, toda fonte de hidrogênio é mais eletronegativo? Espera só um pouquinho. Já falo? Então, eu vi que você percebeu exatamente, provavelmente, pela sequência dos elementos, não é isso? Porque como que a ponte de hidrogênio sempre se forma entre um hidrogênio e flúor, oxigênio e hidrogênio. Não é assim? Olha lá, está dizendo lá por que isso acontece. Né? Mas já a gente vê isso. Observem o seguinte, então, resultado, o hidrogênio se aproximando lá do oxigênio para fazer uma ligação química, o oxigênio é mais eletronegativo, vai falar, e aí hidrogênio, manda o elétron para cá, pega o elétron para ele, e aí o oxigênio não vai pegar o elétron para ele, vai apenas trazer o elétron para mais perto. Porque se pegasse para ele, formaria uma ligação chamada iônica. Mas ele não pega, ele só atrai. Tudo bem? Ele não pega. Continua sendo do hidrogênio. O elétron é do hidrogênio. Não passa para o oxigênio. Mas ele fica desviado para o lado do oxigênio. Porque é uma ligação do tipo covalente. Tá legal? Beleza? Então olha lá o que está acontecendo. O oxigênio é mais eletronegativo, o hidrogênio menos eletronegativo, o oxigênio atrai o elétron para ele. Resultado, o oxigênio acaba ficando com um excesso de carga negativa. Pegou o elétron para ele. Atraiu, né? Então ele ficou mais negativo. Enquanto que o hidrogênio, que deu uma afastadinha no elétron dele, só sobrou o que para lá? O próton. Então ele ficou mais positivo. Então na hora que você junta um oxigênio com um hidrogênio, o lado que está o oxigênio fica negativo e o lado onde está o hidrogênio fica positivo, gerando uma polaridade. Legal? Isso gera uma polaridade. Ah, e qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você tem a molécula de água, está aqui o oxigênio. Perceba que o oxigênio está mais para cima aqui. E mais para baixo estão os hidrogênios. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, atrai o elétron desse hidrogênio para mais perto dele. Atrai o elétron desse hidrogênio para mais perto dele. Resultado, aqui, essa parte da molécula de água fica com uma polaridade negativa. E aqui, esse lado da molécula de água com uma polaridade positiva. Por isso que nós dizemos que a água é uma substância polar. Porque suas moléculas têm um polo positivo e um polo negativo. Qual é o polo negativo da molécula de água? Oxigênio. Qual é o polo positivo da molécula de água? Hidrogênio. Entendido isso? Está claro isso? E isso leva às propriedades interessantes da água. Por quê? Olha só. Quando você tem várias moléculas de água reunidas, o polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da outra. E como a diferença de eletronegatividade é considerável, acaba formando entre as duas uma ligação mais ou menos intensa. Existe uma boa força de interação entre as duas. Isso caracteriza a ponte de hidrogênio. Isso caracteriza a ponte de hidrogênio. Por o hidrogênio ficar bem positivo, em contraposição com outros elementos químicos, que aí a gente já mostra lá de novo, que ficam mais negativos, a força ali é boa. Para tudo, volta para a física. É aquela força da física mesmo. Aquela força da física. Você tem uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, essa é positiva, essa é negativa, ocorre uma força de atração entre elas. Quanto mais diferença existe aqui, maior será essa atração. Simples assim. Está acontecendo isso entre as moléculas.
Então, ao invés de se formar uma ligação... Deixa eu só fazer um teste aqui, gente, que eu sempre fico perdendo o mouse. Ah, funciona aqui. Então não preciso ficar procurando o mouse. Ó, então o que está acontecendo aqui? Quais são os 3 elementos com maior eletronegatividade? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então esse efeito entre o hidrogênio e o oxigênio também acaba se repetindo entre o hidrogênio e o flúor, entre o hidrogênio e o nitrogênio. Então quando você tem na outra molécula esses 3 elementos, a atração entre as moléculas é forte. Não é tão forte como o caso dos compostos iônicos. Uma ligação extremamente forte entre eles. Tá legal? Mas também não é tão fraco quanto aquelas situações que você já deve ter ouvido falar, conhecidas como forças de Van der Waals. Lembram? Não, aquela é fraquinha. Não tem essa coisa assim. A diferença é pequena. Né? Tem assim, eu sou um tiquinho eletronegativo. O outro fala assim, ah tá, então eu sou um tiquinho eletropositivo. Ah, então vai ficar juntinho, então. Mas se o bicho pegar, separa rápido, porque ali não tem grande atração. Legal? Força de Van der Waals é fraquinha. Legal? Agora a força da ponte de hidrogênio é intensa. Porque a diferença de eletronegatividade é muito grande. Entendido isso? Tá, Bira. E qual é a consequência de tudo isso? Qual é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso é que uma molécula de água está relativamente bem unida com a sua molécula vizinha. Tudo bem? Relativamente bem unida. O que eu preciso fornecer para uma substância quebrar uma ligação? Energia. Se eu quero que uma substância quebre ligação, eu tenho que fornecer energia. Legal? Se uma substância é formada por moléculas que estão fracamente unidas, quanta energia eu tenho que dar para quebrar a ligação? Pouca. Pouca. Por exemplo, vamos pegar moléculas de éter. As moléculas de éter se unem por forças muito fraquinhas, muito sem vergonhas. Muito sem vergonhas. Aí entra um pouquinho de energia no éter. Como as forças que unem as moléculas são pequenininhas, com essa quantidade ínfima de energia, o que acontece? As moléculas se separam. E aí o éter, que está líquido, está líquido, perde uma moléculazinha aqui, essa molécula vai embora. Virou vapor. Aí a outra aqui, vai embora, virou vapor. Legal? Ou seja, a substância muda de fase muito facilmente. Agora, no caso da água, como é que fica o negócio? Elas estão relativamente bem presas. Você dá energia, ela dá uma mexida lá, mas não se solta. Você fornece mais energia. Ela dá uma mexida, mas ainda assim se segura. Então a temperatura está subindo, mas o negócio está mantendo. Legal? Beleza? E a temperatura sobe rápido ou devagar? Devagar, porque elas estão presas. O que tem que acontecer para que haja aumento de temperatura? As moléculas têm que aumentar a agitação, é isso? Mas veja, como é que eu vou me agitar se eu estou preso no meu vizinho? Então é difícil eu me agitar. Então eu preciso fornecer mais energia. Forneço mais energia e eu consigo me agitar um pouquinho. Pronto, subiu um pouquinho a temperatura. Legal? Para eu chegar a evaporar o negócio, eu tenho que fornecer uma quantidade de energia absurda. Concorda? Essa característica é fundamental. Por quê? Alguém sabe me dizer por que essa característica da água é fundamental? Imaginem vocês que as células tivessem sido feitas com base numa outra substância com outras características. Tá bom? Então nós estamos aqui na sombra, né? A célula está bonitinha lá. Conseguiu se formar, conseguiu ficar estável, está tudo bonitinho. Aí amanheceu o dia, aí bateu um raiozinho de sol aqui que começou a fornecer energia para ela. Aí essa energia aqui chegou, como as moléculas não estão tão presas assim, o que acontece com as moléculas? Começam a se soltar. E aí o que acontece com a célula? Morreu a célula. Né? E aí? E a célula sendo feita de água? Bateu o raiozinho do sol aqui, o que aconteceu com a água? Deu uma mexidinha. Né? Mas soltou? Não, que estão bem presas. Por que estão bem presas? Ponte de hidrogênio. E aí, o que acontece? Mais energia. Elas dão mais uma mexidinha. Mas se solta? Não. Por quê?
pontes de hidrogênio. E aí o resultado é que essa estrutura, com base na água, é bem estável. Legal? Entendido? Essa característica da água faz com que ela seja extremamente importante e desempenhe algumas funções interessantes. Quais são as diferentes funções da água? Vamos lá. Atua como solvente. De qualquer coisa? Não. Eu disse para os senhores que a molécula de água é polar. Então ela só pode dissolver substâncias polares. Por causa do princípio básico da química que diz que semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? Como a água é um solvente polar, ela só pode dissolver substâncias polares. Entendido isso? Tem muitas substâncias polares na célula? Tem, bastantes. Por isso, muitas substâncias se dissolvem na água. Todas? Não. As apolares não se dissolvem na água. Muito bem. Além disso, a água é responsável pela regulação térmica. Por quê? Por quê? Mas por quê? Porque ela tem ligações fortes. Tem ligações muito fortes e a mudança de temperatura dela é muito lenta. Então ela pode ser usada como líquido para regular a temperatura. Legal? E quando ela evapora, ela tira uma quantidade de energia muito grande. É o que acontece quando um mamífero sua, por exemplo. Você é um mamífero. Aí está muito quente, está quente demais. O que acontece? Você começa a suar. O que é suar? É liberar uma certa quantidade de líquido na superfície do seu corpo. Líquido esse que se chama suor. Mas não importa o que é o suor, importa que ele tem mais de 90% de água. Então você tem uma camada de água na sua pele. Tudo bem? Aí essa camada de água evapora. Mas pera lá, para ela evaporar, ela precisou tirar energia de algum lugar. De onde? Do seu corpo. E tirou muita ou pouca energia? Muita, porque a molécula de água precisa de muita energia para mudar de fase. A molécula não, né? As moléculas precisam de muita energia para se desagregar. Legal? Então, na hora, é assim, ó, funciona assim. A água está líquida, está na boa, está legal. Você está fornecendo energia, ela está aguentando, ela segura a temperatura. Legal? Só que aí, quando ela realmente vai evaporar, ela tira do organismo uma quantidade de energia tão grande que acaba impedindo que o organismo se superaqueça. Legal? Aí ela mantém a temperatura estável, ela regula, para essa coisa toda. Certo? Filho, aí se você não bebe água, você fica muito desidratado e você fornece muita energia, o que acontece com você? Então, aí é que tá. Você não bebe água, não pode. Não pode. Você não pode ficar sem beber água. Né? Aí tem gente que olha na minha cara e fala assim, imagina, meu, de jeito nenhum, eu não tomo água de jeito nenhum. Toma. E como toma? Tá? Na hora que você bebe um suco, na hora que você bebe um refrigerante, na hora que você come alguma coisa, você está ingerindo água. Tá? Nenhum ser vivo pode sobreviver em condições normais sem água. Então, a água é extremamente importante para que haja o quê? Regulação térmica. Já que a água dissolve um monte de substâncias, é na água que vão acontecer diversas reações químicas. Então, uma outra função da água é servir como meio para que aconteçam reações químicas. E a água está parada no organismo ou na célula? Não. A água está em constante movimento. O que acontece se você atirar alguma coisa, sei lá, você pega uma folha de papel e joga no rio? O que acontece? Ela vai embora. Sim ou não? Então imagine você dentro da célula, ou dentro de um vaso sanguíneo, ou dentro de um vaso condutor de seiva, a água se deslocando. Qualquer substância que cair nela, vai junto. Não é verdade? Em outras palavras, a água também atua no transporte de substâncias. Esse transporte de substâncias vai acontecer tanto dentro da célula, porque a água está circulando dentro da célula, então substâncias que caírem na água dentro da célula vão ser transportadas, como também pode acontecer em termos de organismo. Nós não temos o sangue? As plantas não têm as seivas? Né? O que é sangue? O que é seiva? Tá? São líquidos que estão se deslocando, que estão sendo
levados de um lugar para o outro, e qualquer coisa que caía nesses líquidos vai junto. Entenderam isso? Então a água atua também no transporte de substâncias. Quanta água está presente no organismo? 70%. Depende. A taxa de água no organismo vai depender da atividade metabólica daquele local. Por quê? A água não é o lugar onde acontecem as reações químicas? Não é? Sim ou não? Sim. A água é o local onde acontecem as reações químicas. Então, se um determinado tecido ou um determinado órgão precisa muito de reações químicas, reação, ele precisa ter muita água. Agora imaginem vocês, eu vou deixar isso aqui aberto, está me irritando esse barulho. Então olha só. Se determinado tecido ou órgão tem muita atividade, mas o que é muita atividade? É muita reação química acontecendo. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte, isso é muito reducionista e tira, né, o caráter de especial do ser humano, porque na minha visão o ser humano não tem nada de especial, não temos absolutamente nada de especial, somos uma espécie animal que evoluímos numa determinada trajetória e acabou dando nisso. Tá? Eu acho que poderia ter sido muito melhor, mas deu no que deu. Mas de qualquer maneira, não podemos nos esquecer que nós somos simplesmente uma quantidade imensa de reações químicas acontecendo uma atrás da outra. Tá certo? Então veja só, se você tem um determinado tecido, e esse determinado tecido para funcionar tem uma atividade gigantesca, ou seja, faz muitas reações químicas, então ele exige muita água ali presente, porque é na água que as reações químicas, em sua grande parte, vão acontecer. Por outro lado, um tecido ou órgão que não faz grande coisa, que é mais calminho, que tem uma atividade metabólica menor, tem menos reações químicas acontecendo, então vai exigir uma quantidade menor de água. Legal? Então, como exemplo, olha só, o cérebro. 78% do cérebro é água. 78% é água. Mais de 3/4 dele é água. Quando alguém chegar para você e falar assim, a sua cabeça de vento, você fala de vento? Não, de água. Tá? 78%. Mas por que tanta água no cérebro? Porque a atividade metabólica cerebral é enorme. O cérebro trabalha pra caramba. Afinal, além da, bom, no caso do ser humano, da consciência, do pensamento, do raciocínio, blá 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 blá, ele também tem que controlar todas as funções do organismo, não é assim? Então a atividade metabólica cerebral é muito grande. Então a quantidade de água no cérebro é muito grande. No caso do cérebro humano, 78%. Agora, dá uma olhada nas células ósseas. 40%. Menos da metade da composição química de uma célula óssea é água. Menos da metade. Mas por que tão pouco? Cá entre nós, o que uma célula óssea tem para fazer? Fica lá esperando, stand-by. Fica lá. Legal. É só um dia. Outro dia. Oi, nossa, levou uma pancada aí, machucou o osso. Deixa eu consertar aqui. Pronto. É isso, a célula óssea não tem nada. Hã? As células ósseas só entram em atividade de verdade quando há necessidade disso. Quando o osso está em crescimento, quando precisa fazer um remendo, né, um conserto da estrutura óssea. Veja, estou falando das células ósseas, não estou falando do osso. Porque no interior do osso tem uma atividade metabólica intensa. Quem sabe me dizer o que acontece lá dentro do osso? Produção enorme de células sanguíneas, entre outras coisas. Tá legal? Eu não estou falando disso. Estou falando da célula óssea, que faz a estrutura do osso. Entendido isso? Então, como que eu vou reconhecer a quantidade de água presente na célula, ou no tecido, ou no órgão? Através da atividade metabólica. Se a atividade metabólica for grande, muita água. Pequena, pouca água. Responde para mim, vai lá. Quem tem mais água? Presta atenção. Quem tem mais água? Células musculares ou células dos folículos pilosos?
As musculares. Porque a atividade é maior, né? Atividade bem maior. Bem maior. Quem tem mais água? Um leucócito ou uma hemácia? Um leucócito. A hemácia, meus queridos, depois que está pronta, ela é um pacotinho de hemoglobina. Não vai mais nada. Não vai nada. A vida lá passeando e absorvendo oxigênio. E pior, essa absorção de oxigênio não é ativa, não. É só ela passar o oxigênio, parar lá o oxigênio e falar, nossa, ferro, tá, gruda. Não é? Não tem nada de especial. Não é? Agora o leucócito não. O leucócito está produzindo anticorpos, está fazendo fagocitose, está fazendo um monte de coisa. Legal? Então, mais ativo. Maior atividade, maior quantidade de água presente. Também entra no grupo dos componentes inorgânicos da célula os chamados sais minerais. Nós podemos encontrar os sais minerais de 3 formas diferentes. Isso vale para o organismo como um todo, né? Nós podemos encontrar sais minerais dissolvidos, e aí eles estarão presentes na forma de íons, tá certo? Sódio, cloreto, fosfato, iodeto, tá tudo dissolvido. Mas eles podem estar na forma de cristais. Peraí, Bira, no organismo, sais na forma de cristais? Exatamente. É o que acontece com o carbonato de cálcio, com o fosfato de cálcio, que são sais que entram na composição de estruturas esqueléticas. Tá? Por exemplo, os nossos ossos são ricos num sal chamado fosfato de cálcio. É óbvio que nos ossos, esse fosfato de cálcio não está dissolvido. Tá? Se estivesse dissolvido, o osso seria líquido. Não é verdade? Para ele ser sólido e rígido, esse fosfato de cálcio do osso está na forma de cristais. Legal? Pega um caracol. Né? O que tem por fora do caracol? Tem a concha dele. Aquela concha é feita principalmente de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio lá na concha do caracol está na forma de cristais para formar a estrutura esquelética. Entendido isso? Legal? Então, os sais minerais podem aparecer dissolvidos na água, podem aparecer sob a forma de cristais e podem aparecer também combinados com moléculas orgânicas. Eu acabei de falar da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. E aí, bem no meio da molécula de hemoglobina, tem um ferro. Um átomo de ferro. Tá certo? Esse átomo de ferro, portanto, é um sal mineral, né? Um elemento químico que entra na classificação de sais minerais, associado a uma molécula orgânica. Lá na molécula de clorofila, tem um átomo de magnésio. Esse magnésio também é obtido na forma de sais minerais, tá? E ele está associado a uma molécula orgânica. Tudo bem? Então, como eu encontro os sais minerais dentro da célula? Ou ele está dissolvido, ou ele está formando cristais, ou ele está associado a moléculas orgânicas. Os principais elementos químicos que entram na classificação de sais minerais são esses aí. Vamos ver quem é bom mesmo, vai. Vamos lá. Quero ver. Vamos lá. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, cobre, fósforo, cloro. Que horrível! Que horrível! É o enxofre. Onde que tem enxofre? Ela viu o peixe, ela viu muita coisa que ela não Só vou dizer uma coisa, tá muito fraquinho desse jeito. Do jeito que tá, não precisava nem estar aqui. Não precisa. Já vai direto fazer lá o vestibular, não vai dar nada disso. Vamos melhorar isso, Tem que ser assim, ó. Bate o olho e fala, ó. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, manganês, ferro, cobre, fósforo, flúor, cloro e iodo. Vamos lá? Vai, quero ver. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, manganês, ferro, cobre, fósforo, flúor, cloro e iodo. Eu ouvi potássio. Senhores, fósforo. Potássio. Potássio, fósforo, cloro, iodo. Nossa, é longe.
que esse tal de sódio faz no nosso organismo? Sódio é o elemento químico que está no primeiro grupo da tabela periódica, conhecido como grupo dos metais. Ele tem número atômico? Número de massa? Que feio, hein? Caramba. É só olhar, gente, está tudo ali. Ele ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo, porque quando o sódio está presente em grande quantidade, ele faz aumentar a concentração, e o aumento da concentração faz com que aumente também a absorção de água. Tudo bem? Quando o sódio está em menor quantidade, a concentração cai, diminuindo a concentração, a água é eliminada. Tá legal? É por isso que se diz que você não deve consumir muito sal, porque senão você incha. Se você consome muito sal, você retém líquidos. Tá? Consumir muito sal é ingerir basicamente o quê? Sódio. Né? Tudo bem? Além disso, atua no funcionamento dos nervos. Eu sei que vocês já viram isso, mas nós vamos revisar futuramente. Né? O nervo, na verdade, funciona com base no funcionamento dos neurônios. E os neurônios funcionam através de um mecanismo de polarização, de despolarização e repolarização. Essa despolarização e essa repolarização, na verdade, acontece através do movimento de íons, entre eles o sódio. Portanto, o sódio está diretamente associado ao funcionamento dos nervos. E ele também atua no funcionamento das membranas celulares. Quem aqui já ouviu falar, espero que todos levantem o braço, de bomba de sódio e potássio? Bomba de sódio e potássio é extremamente importante no movimento de substâncias através da membrana, e o sódio, a bomba de sódio e potássio, o sódio está intimamente relacionado com isso. Tudo bem? E qual é a principal fonte de sódio para nós? O sal de cozinha. Beleza? Tranquilinho, legal? Ok. Então, sódio, check. Potássio. Vamos lá. Potássio. Potássio está em que grupo da tabela periódica? No grupo 1. Também é um metal alcalino. Qual é o número atômico do potássio? Número de massa. O que é número de massa mesmo? Número de prótons mais o número de nêutrons. Tá. É importante saber isso? Para a prova de biologia não, mas da de química sim. Mas dá para passar numa sem a outra? Não. Então de jeito nenhum, né? O potássio é um coadjuvante, né? Ele está sempre ligado não, ele está sempre associado ao sódio nas suas atividades. Então, da mesma maneira que o sódio está lá atuando no equilíbrio de líquidos, o potássio está lá ajudando no equilíbrio de líquidos. No funcionamento dos nervos, está lá o potássio junto. E, repito, bomba de sódio, potássio, ele está sempre ligado lá, tá? Quais são as principais fontes de potássio? Derivados do leite e o próprio leite, feijão, frutas, verduras em geral e cereais. Tá legal? São as principais fontes de potássio. Aí sempre tem um manezinho que chega e fala assim: e a banana? Eu não falei frutas? Tá? Aí, Bira, por que atletas têm que comer muita banana? Diz que é para evitar cãibra. É verdade isso? É verdade. É verdade. Banana é uma fruta particularmente rica em potássio. Você ingere banana, você ingere uma boa quantidade de potássio. E dizem que isso evita cãibra. Por quê? Porque também vai ser um negócio ácido, não é? Eu acho. Já vi que nós vamos ter um pouquinho mais. Né? As pessoas automaticamente querem associar cãibra com ácido lático. Ácido lático não está associado à cãibra. Ácido lático está associado à fadiga muscular. Tá? A cãibra não está bem ligada nesse processo. Está mais para o outro que tem a ver com o cálcio. Tá legal? A cãibra é o seguinte: você tem desequilíbrio iônico no músculo, causado por aquecimento fraco, ou por muito tempo sem fazer exercício, ou simplesmente você teve um desequilíbrio no corpo, principalmente. É muito comum você encontrar desequilíbrios
no corpo. Quando você é adolescente, por exemplo, você está em fase de crescimento, as coisas estão se ajustando, você não está se alimentando direito, e aí acaba levando a um desequilíbrio, e tem adolescente que tem cãibra toda noite. Alguém aqui está nesse caso? Eu passei por uma fase da minha vida, quando eu estava lá com 15, 16 anos, que, toda noite eu acordava com cãibra. Aqui assim, na panturrilha. Sorte sua. Tudo bem? Legal? O potássio está envolvido no equilíbrio de outros íons. Então, por exemplo, a cãibra acontece quando existe um aumento considerável na quantidade de cálcio no músculo. Só que pensa, cálcio é um íon positivo ou negativo? Positivo. Então, para ele entrar no músculo, em quantidade maior do que o necessário, o músculo não pode estar positivo. Sim ou não? Porque se o músculo estiver bem positivo, não vai entrar, vai ter rejeição, né, por causa da repulsão elétrica e tudo mais. Aí vamos supor, o que é que vai deixar o interior da célula mais positivo? Potássio. É o potássio que faz a célula ficar bem positiva. Legal? Aí imagine que você está com deficiência de potássio. O que aconteceu com a positividade intracelular do músculo? Caiu. Se não está tão positivo ali, qualquer coisinha a mais o cálcio aparece. Olá, aqui tá bom, aqui é meu lugar, vai lá e invade. Na hora que o cálcio invade, nós vamos também revisar isso. O cálcio é o elemento necessário para que ocorra contração muscular. Então tem mais cálcio do que deveria lá. O que o músculo faz? Contração muscular. Além do que deveria. O que é a cãibra? É uma baita contração muscular. Por isso que puxa. Faz uma madeira. Agora a história do ácido lático. Mais pra frente a gente repete isso, mas a história do ácido lático é outra coisa. O que acontece ali Você tem uma hipooxigenação muscular. O que é isso? Faltou oxigênio. Se faltou oxigênio e o músculo está precisando de energia, ele não tendo oxigênio suficiente para fazer a respiração celular, ele começa a fazer uma via alternativa, que é a fermentação. Tá? Então ele está precisando de energia, não tem oxigênio suficiente, então não dá para fazer respiração ou fazer fermentação. E o músculo faz um tipo de fermentação que recebe o nome de fermentação láctica. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer a fermentação láctica, o resultado é a produção de ácido láctico, que acumulado no músculo causa dor. E essa dor e dificuldade de contração é o que se chama fadiga muscular. Tá legal? Mas a gente volta a falar disso com mais detalhes. Tudo bem? Legal, legal, legal. Então potássio está aí. O que mais que nós temos lá mesmo entre os sais? Magnésio. Vamos dar uma olhadinha no magnésio rapidamente. Magnésio está em que grupo da tabela periódica? No grupo 2. Ele é conhecido como grupo dos metais alcalino-terrosos. Qual é o número atômico do magnésio? Número de massa? Ok. Magnésio entra na composição química da clorofila. Já falei, não falei? Na molécula de clorofila, bem no meio lá, tem o quê? Um átomo de magnésio. Tá? Então entra na composição. Isso é importante? Por quê? Porque você está falando, cadê? Eu quero que os senhores aprendam a pensar. Biologia não é correta. Por que é importante? Então eu posso dizer para vocês assim: o magnésio é um dos elementos mais importantes para a vida da Terra. Posso dizer isso? Ou é preciosismo de professor? Então por que eu posso dizer isso? Porque É simples, meus queridos, é isso mesmo. Se não tem magnésio, não tem clorofila. Se não tem clorofila, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem alimento na base da cadeia alimentar. Sem alimento, já era. Então, sim, é importante. Né? Muito importante. Adoro magnésio. Sou fã do magnésio. Atua em várias reações químicas, ele se liga a diversas enzimas, ele trabalha com diversas vitaminas para que aconteçam algumas reações químicas.
Ele ajuda na formação dos ossos, é um dos elementos presentes na constituição dos ossos, e ajuda no funcionamento de nervos e músculos. Também naquela história de equilíbrio iônico, o magnésio entra no funcionamento dos nervos e dos músculos. Onde eu posso obter magnésio? Olha lá, cereais, hortaliças verdes como brócolis e espinafre, carne, peixe, ovos, soja, feijão e banana. Feijão tem tudo. Feijão É por isso que se diz que o prato típico do brasileiro é completo, é perfeito. Arroz, feijão, bife, normalmente ovo, batata e uma salada. É perfeito. As leguminosas em geral, né, os diferentes tipos de feijão, a soja, por exemplo, a soja é um alimento muito bom para substituir o feijão. Grão de bico também. Gente, olha, vamos parar aqui. Pausa. Uma aqui chega para mim e fala assim: não como fruta e não tenho cãibra. É mesmo? Então você está equilibrada com o seu potássio. Então o seu potássio está vindo de outro lugar, não das frutas. Quantas opções eu dei como fonte de potássio? Um monte. O feijão era Então o fato de não comer fruta não significa que você não esteja ingerindo o potássio necessário. Tá? Eu não como feijão. Pois é, Bira, também não. Eu evito comer feijão. Eu tenho assim, eu gosto de um feijãozinho bem temperado, legal. Mas assim, uma vez na vida, outra na morte. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu comer feijão uma vez por mês é muito. Tá? Eu evito, porque não é meu prato favorito. Mas não é por isso que eu tenho carência das coisas que tem no feijão. Então, já que eu não estou obtendo determinados nutrientes através do feijão, eu estou obtendo esses nutrientes de outros lugares. Tá legal? Sim. Olha aí. Eu não como feijão. Como é que eu vou conseguir magnésio? Aquela picanha maravilhosa, né? Aquele sashimi que você comeu lá no fim de semana, né? O cremezinho de espinafre que veio junto com arroz. O arroz está aqui. Então, opções são muitas, né? Não tem que comer exatamente o feijão. É que aquela história, né? Cá entre nós, por favor, não mostrem essa gravação para a mãe de vocês. Porque agora eu vou falar contra elas. Os amigos já vão mostrar. Mãe é aquela coisa, né? Mãe é aquela que chega para você e fala assim: olha, só toma um Yakult, não pode tomar 2. Mas por que, mãe? Porque se tomar 2 vai passar mal, não vai estar bem. Yakult dá para ficar tomando assim. Já me falaram que você pode tomar 2 Yakult. Eu também, sei lá. Mãe é aquela que chega e fala assim: come feijão, né? Mas eu não gosto, come feijão. Não gosto, então você não vai crescer. É engraçado comer feijão para crescer. E nos países que não se come feijão? Então mãe tem dessas. E dependendo da região de onde veio a sua mãe, aí pronto, não comer feijão é pecado. Aí não comer feijão é pecado. Imagina você querer discutir com a sua mãe mineira que você não vai comer feijão. Mas eu não gosto de feijão. Filho, você não gosta de feijão. O feijão é importante, é o alimento principal. É o que vai te dar força, é o que vai te dar energia. É um ferro para você. Sinceramente, viu? Mães. Legal. Cálcio. De que grupo é o cálcio? Então ele também é um metal alcalino? Qual é o número atômico? Número de massa? Ele vai entrar na formação dos ossos e dentes, atua no funcionamento dos músculos e nervos e, muito importante, na coagulação do
sangue. Opa, então é importante cálcio. Gente, funcionamento dos músculos. Aí você chega e fala assim, mas eu sou sedentário, não estou muito afim. Os músculos não precisam funcionar tanto assim. Peraí. Vamos supor que você seja o cara mais preguiçoso do planeta e não faça nada. Você não respira? A respiração sistêmica é uma atividade muscular. Você respira por causa dos músculos intercostais e do diafragma. Sem cálcio, o músculo não funciona. Você vai respirar. E só uma pergunta. Por acaso tem aí, em algum lugar do seu corpo, um órgãozinho de sem vergonha chamado coração? Ele é feito de quê? Músculo. Sem cálcio, ele não funciona. Então o cálcio é um pouquinho importante sim. E no caso especial dos mamíferos, o cálcio é muito importante no processo de coagulação sanguínea. Né? Veja, se o sangue não coagula, ele começa a vazar. Não é só quando tem ferimento não, ele começa a vazar. Pessoas que têm problemas de coagulação, do nada começam a sangrar pelas gengivas, pelos olhos, pelo nariz. Né? O que impede isso de acontecer é o processo de coagulação sanguínea. Normalmente nós estamos acostumados a pensar na coagulação só quando você tem um ferimento. Não é assim não. Tá? Na verdade, problemas de coagulação levam a acontecer hemorragias mesmo sem ferimento. Entendido isso? Então, o cálcio é importante para nós? Um pouquinho, né? Onde eu obtenho cálcio? Leite e seus derivados. E principalmente nas hortaliças verdes. Tá? Esses dois aí são magníficos, gente. Adoro o quê? Adoro o quê? Brócolis. Eu adoro brócolis, para mim é... Manganês. Manganês é o que a gente chama de elemento de transição. Está naquela parte central da tabela periódica, não é verdade? Manganês. Qual o número atômico do manganês? Qual o número de massa do manganês? Ele é muito importante, assim. Pronto? Ele é muito importante em diversas reações químicas do organismo. Existem muitas reações, tanto em animais quanto em vegetais, que em algum ponto da reação participa o manganês. O manganês entra ou como catalisador, ou como coenzima. Alguma coisa ele faz para que uma determinada reação aconteça. Tá? E aí a relação de reações celulares é realmente muito grande. E eu vou obter, olha lá onde eu obtenho o manganês, para variar. Ó. Gente, e eu também encontro manganês. Eu encontro manganês nos cereais e nas frutas. que bom, né? Dependendo do frutas. E esse carinha aqui? Quem é esse cara? Ferro. Também um elemento de transição. Número atômico? Número de massa? Serve para quê? Ele forma a hemoglobina. Isso é pouco? Não. Sem hemoglobina, sem transporte de oxigênio. Né? E ele está diretamente ligado ao processo de respiração celular. Então veja, você pode pensar assim, bom, legal. Então, hemoglobina está no sangue, então ferro é importante para seres que têm sangue. Não. Porque respiração celular, quando eu falo respiração celular, eu estou falando da produção de energia a partir da queima da glicose, parará. Respiração celular acontece em praticamente todos os organismos aeróbios. Não é verdade? Então aquela sua plantinha que não tem sangue também faz respiração celular. E o ferro está presente lá no processo de respiração. Tudo bem? Está claro isso? Tá? Então não é uma esponja, um porífero lá no mar. Não tem circulação. Na verdade não tem órgão nenhum, não tem sistema nenhum. Né? Mas cada célula de uma esponja faz respiração celular, então o ferro está lá. Tudo bem? Então é um dos elementos químicos mais importantes. Olha lá onde eu acho o ferro. Fígado. É uma delícia. Eu aprendi a fazer um fígado acebolado. Fígado é demais.
Olha mais onde eu encontro ferro. Olha lá. Olha lá. Mas eu também encontro na carne, na gema de ovo, e um grande fornecedor de ferro para nós é o pinhão. Não gosto de pinhão. Ira, você esqueceu o feijão, Ira. Olha, se eu for quantificar o teor de ferro no feijão, eu vou obter praticamente a mesma quantidade de qualquer outro alimento que não esteja citado aqui. Olha, eu nunca ouvi isso. O meu médico já mandou comer feijão. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Agora veja só. O que eu já ouvi médico falar foi: olha, tá anêmico, vai tomar esse remédio, parará, e aumenta, presta atenção, aumenta o consumo de hortaliças, come fígado e, se puder, faça um feijãozinho na panela de ferro. Tá? O que acontece? O feijão desenvolveu essa ideia de rico em ferro por causa da maneira como o feijão sempre foi preparado. Ele sempre foi preparado na panela de ferro. Agora, na vida moderna, que isso acabou. Agora passamos para panela de alumínio, panela de aço inox. Então, hoje o feijão é rico em alumínio. Tá? Então, assim, tem ferro no feijão? Tem. A ponto de nós colocarmos como destaque feijão, fornecedor de ferro. Ele fornece magnésio. Pouco. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Tem mais elemento para olhar? Ah, esse aqui, ó. Quem é esse? Cobre. Também um elemento de transição. Número atômico? Número de massa? Será que ele é importante? Olha que interessante. Vai chegar no corpo humano? Seres vivos. A minha internet. Ajuda na produção da hemoglobina. Ele não faz parte da composição da hemoglobina, mas ele ajuda na produção. A hemoglobina teve que ser produzida em algum momento. Para produzir a hemoglobina, muitas reações aconteceram. E o cobre faz parte de algumas delas. Tá legal? Então, carência de cobre. Olha que interessante isso. Olha por que eu falo assim. Biologia não é decorrer. Bem? Ó. Normalmente, as pessoas associam anemia à falta de ferro. Não é verdade? Se a sua dieta estiver legal com ferro e estiver pobre em cobre, você vai ficar anêmico. Para, ninguém aqui vai sair chupando fio elétrico. Porque veja só, se a sua dieta estiver pobre em cobre, você vai prejudicar a via, né, o conjunto de reações que produzem hemoglobina. Então, mesmo que o ferro, que é a matéria-prima da hemoglobina, esteja presente, se a reação que produz a hemoglobina não acontecer, a hemoglobina não se forma. Legal? Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado. Olha só. Médico das antigas, ou aquele médico formado em determinados lugares que eu não posso citar. Tá? Olha só que legal. Ó, ó. Eu vou pedir um hemograma para você. Você me traz aqui, parece que está dentro. Já já você traz o resultado. Aí ela vai lá, fuma, volta. Aí ele pega lá. Ih, moça, você está anêmica, viu? Olha, eu vou passar aqui para você um sulfato ferroso, né, para você repor o ferro, e recuperar dessa anemia e aumenta aí a quantidade de fibra. Lá. Legal, né? Ele é médico, ele estudou, ele sabe mais que a gente, não é assim? Então você aceita, né? Fazer o quê?
Aí ela vai lá, compra o sulfato ferroso, que não é tão barato assim. Vai lá, toma o sulfato ferroso, começa a fazer cocô preto. Vocês sabem disso, né? Você toma o sulfato ferroso, você faz cocô preto, é um barato, ele é preto. Muito legal, muito legal. Aí fez seu cocô preto, toma o sulfato ferroso. Aí toma o sulfato ferroso, aí vai, e continua na mesma. Volta lá no médico, ainda é capaz de levar bronca. Ah, você não tomou direito de uma vez, né? A partir do momento que o médico detecta anemia, ele tem que fazer uma investigação metabólica, que é exatamente para descobrir a origem da anemia. Ela pode ter uma anemia por carência vitamínica, que aí tomar sulfato ferroso não vai ajudar em nada. Ela pode ter uma anemia por carência de cobre, tomar sulfato ferroso não vai ajudar em nada. E aí ela pode sim ter uma anemia por falta de ferro. Tudo bem? Aí o sulfato ferroso ajuda. Perceberam? Então, na verdade, as coisas não são tão simples assim. É aquela velha história do médico olhar na tua cara e falar assim, ah, uma virose que está dando. Gente, uma virose que está dando, para valer, desde os anos 80 AIDS. O que é uma virose? Doença causada por... A AIDS é causada por... Da próxima vez que você for ao médico, o médico olhar na tua cara e falar assim, é uma virose. Você fala assim, ah, é? Gripe ou AIDS? Eu falei isso. Eu falei. Meu, cara me olha na cara, ah, a virose que tá dando. Eu falei, é verdade, eu tô com uma virose que tá dando. É. Eu falei, olha, agora eu fiquei preocupado. Por quê? Ah, precisa se preocupar, vou passar um remedinho aqui. Eu falei, não, porque é uma virose que está dando desde os anos 80 aí, que eu estou com medo de pegar ele. É mesmo? Qual? AIDS. Aí ele, você está tirando. Aí ele não falou, você está tirando. Ele falou, o quê? Aí eu falei, como que? AIDS é uma virose, senhor médico? Aí ele falou assim, mas não é disso que eu estou falando. Como é que eu vou saber? Você falou que estou com a virose. Então eu não estou com AIDS. Aí ele falou, não sei, não fiz exame. Eu falei, então como é que você pode afirmar o que é que eu estou sem ter feito exame? Aí o cara me xingou, Paraná, cuspiu no meu hambúrguer. Mas tudo bem. Ajuda na produção da hemoglobina. Ajuda na produção da melanina. O que é melanina? É a proteína que dá cor aos cabelos, aos olhos e à pele. E o cobre também entra na composição de algumas enzimas envolvidas no processo de respiração celular. Como que eu obtenho o cobre? Chupando fio elétrico. Comendo fígado. Que mais? Carne. E olha que fonte gostosa de cobre. Frutos do mar. Professor, Oi. fala que peixe é bom pro cérebro, não é verdade? Não. Por que peixe seria bom para o cérebro? Você quer ver? Fica de olho. Fica de olho. Fósforo. Fósforo não é metal, já é ametal, não é isso? Então, na verdade, ele acaba estando presente na forma de fosfato. Tá legal? Como um íon negativo associado ao oxigênio, fosfato. Número atômico do fósforo. Número de massa do fósforo. Olha só, qual é a importância do fósforo? Forma ossos e dentes. Fosfato de cálcio, não é assim? Né? Fosfato de magnésio. Tá certo? Outra importância do fósforo. Participa na transferência de energia. Vocês já estudaram que a energia é transferida de um ponto a outro na célula, consumida, na forma de um par de substâncias que são ADP, ATP. Trifosfato de adenosina. Difosfato de adenosina. Alguma dúvida de que fosfato está envolvido com a transferência de energia? Não. E aí, minha querida Dominique, pense da seguinte maneira. Atividade metabólica cerebral um pouco alta, não é? E para que ela seja mantida, precisa de um pouquinho de energia, não precisa? E se precisa de um pouquinho de energia, eu tenho que ter bastante disponibilidade de ADP e ATP nas células cerebrais, você concorda?
Então fósforo é importante para o cérebro? Tudo bem. E é importante também em outras coisas que consomem energia. Legal? Mas pera lá, continua de olho. O fosfato também entra na composição dos nucleotídeos, que são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Sem fosfato não tem RNA, não tem DNA, não tem vida. Correto? Sem RNA, sem DNA, sem vida. Porque nós não conhecemos vida desprovida de RNA e DNA, exceto os prions. Se considerarmos vida, eles não têm DNA nem RNA. Tudo bem? Mas tirando isso, qualquer outra forma de vida conhecida tem DNA e ou RNA. Entendido? Legal? Então fosfato é importante nesse aspecto também. Onde eu obtenho fosfato? Leites e seus derivados. Carne, frango. Frango assim, aves, né? Peixe. Então peixe é bom para o cérebro? E para qualquer outra coisa que dependa de muita energia. Exatamente. Ovos, feijão, ervilha. Opa. Tudo bem? Legal? Então você tem que fazer assim, né? Associação do que realmente é importante. Ah, por que o peixe é importante? O peixe é importante porque fornece isso. Ah, isso aqui é importante no funcionamento do cérebro, dos músculos, tá lá. Isso aqui é importante no funcionamento das glândulas, tá lá. Então é essa associação que precisa ser montada. Tá certo? Muito bem. Tá no site, Pedro? Quando a aula concluir, ela não vai ser concluída hoje, né? Hoje é só as inorgânicas e semana que vem as orgânicas, e aí eu ponho no site. Cloro. Também é ametal, não é? Então ele está presente na forma de íon negativo. Então ele aparece como cloreto. Certo? Número atômico do cloro? Número de massa? Ele atua com o sódio nas diversas funções do sódio. E ele entra na composição química do ácido clorídrico, que está presente no suco gástrico. Tudo bem? Esse ácido clorídrico é muito importante, porque além de fazer uma certa atividade de desinfecção do alimento, do bolo alimentar, ele também faz a redução do pH do estômago. Para quê? Para que as enzimas do suco gástrico consigam trabalhar. Nós vamos revisar isso quando falarmos de digestão, essas coisas. Principal fonte de cloro? O sal de cozinha. Qual é o principal componente do sal de cozinha? NaCl. Cloreto de sódio. Muito bem. O que é? Cloro é bom pra piscina. É, cloro é bom pra piscina. Ignoring mode on. Iodo, presente na forma de iodeto, porque ele também é um metal, forma um íon negativo. Número atômico. Número de massa. 127. O iodo me irrita. O iodo é extremamente importante, porque ele vai entrar como principal componente dos hormônios da chamada glândula tireoide, que o povo chama de tireoide ou tiroide, né? Gente, deixa eu explicar uma coisa rapidinho para vocês. Partes do corpo têm nomes oficiais, regidos por regras internacionais. Tudo bem? Está claro isso? Existe uma publicação chamada Nomenclatura Anatômica, que tem caráter oficial nos países que assinam o Acordo Internacional de Anatomia. E o Brasil faz parte desses países. Tudo bem? Então, nomes de partes do corpo são dadas por essa nomenclatura, não por nós. Tudo bem? Então, oficialmente falando, não existe tiroide, não existe tireoide. Oficialmente, o nome é glândula tireoidea. Ficar quieta, absolutamente quieta, nem respira. Glândula tireoide. A glândula tireoide está localizada no pescoço, tudo bem? Aqui na região anterior. E ela produz alguns hormônios super, ultra importantes
no controle do metabolismo celular. Tudo que nós falamos, tudo que nós falamos faz parte do metabolismo celular. E esse metabolismo celular é controlado por uma atividade hormonal. E os principais hormônios controladores dessa atividade metabólica são fabricados pela glândula tireoide. E o principal componente químico desses hormônios é o iodo. E aí olha só que interessante, faltou iodo. Faltou iodo, vai afetar a glândula tireoide. Vai deixar de produzir esses hormônios. Isso vai fazer o quê? Derrubar o metabolismo celular. E aí, quais são as consequências? Olha por que eu digo para vocês que é raciocínio, não é decoreba. Metabolismo celular caiu. Então a célula passa a trabalhar mais devagar. Uma das coisas, bom, além de fraqueza, tarará, qual vai ser outra coisa? Vai consumir pouco. Se está com metabolismo baixo, consome pouco. Se consome pouco, engorda. Muitas pessoas têm uma massa acima do normal, não porque come muito. Tem gente que não precisa comer muito para engordar, mas porque tem metabolismo baixo. Normalmente pode ser um problema de glândula tireoide. É só ingerir iodo. Pode ser uma hiperatividade. É só ingerir iodo. Eu não sei. É só ir ao médico, o médico dizer o que tem que fazer. Né? Há um tempo, olha que interessante essa informação. Iodo não é uma coisa que está assim disponível nos alimentos mais básicos. Tudo bem? Nos alimentos mais básicos, os alimentos mais simplesinhos. Aquele que até os povos... Deixa eu mostrar as fontes de iodo rapidinho para vocês. Esse eu já comento. Peixe e frutos do mar. Esses são os alimentos ricos em iodo. Tá? Agora imagine você o seguinte. O indivíduo mora no interiorzão. Tudo bem? No interiorzão. Ah, detalhe. Detalhe. O Acre não existe. Não é qualquer peixe, né? Normalmente peixes marinhos, não os peixes de água doce, né? Olha só. Aqui para o paulistano a gente fala peixe já pensa no mar. Mas ele é a maior parte do tempo marinho. A gente, quando é paulista, fala de peixe já pensa no mar. Não pode esquecer que existem os peixes de rio também, né? Esse peixe que eu estou falando aqui é o peixe marinho, que tem bastante iodo disponível. Olha só, imagine uma família de baixo poder aquisitivo, que vive no interior, né? E só tem acesso aos alimentos mais básicos. Vai ter iodo disponível? Não tem iodo disponível. Não tem iodo disponível. Legal? Houve um tempo no país, não só no Brasil, mas em outros lugares. Eu estou preocupado aqui com a nossa realidade. Houve um tempo no país que as pessoas acabaram não tendo acesso adequado ao iodo. Resultado? Viviam com carência de iodo. Hã? Pensa, a glândula tireoide quer produzir os hormônios de qualquer jeito. Na hora que ela percebe que não está dando conta porque está faltando, ela começa a crescer. Né? Porque é uma atitude básica. Cresce, produz mais. Né? Então ela começa a crescer. A glândula tireoide, na ausência de iodo, pode crescer tanto a ponto de formar um papo aqui gigante, que a gente chama de papeira ou bócio. Não, minha querida, não. Para com isso. Né? A outra já pôs a mão assim. Não é isso não. Não estou falando de gordurinha não. Ó, presta atenção. Cresce. Vocês já viram um sapo que cresce uma coisa assim? Daquele jeito. É uma bola assim. Uma bola. Né? É a glândula tireoide hipertrofiada para tentar compensar a produção dos hormônios. Né? Como tem pouco iodo, ela tenta compensar em quantidade. Essa doença se chama bócio. Se você tratar administrando iodo, sim. Aí, isso chegou a ser problema de saúde pública. E como comer assim? Isso passou a ser problema de saúde pública. O governo começou a se ver numa situação em que a população tinha bócio. Determinados lugares do país, onde você ia, tinha alguém sofrendo de bócio.
Só os mais ricos, que acabavam tendo acesso a melhores alimentos, etc., que não tinham esse problema. Foi aí que surgiu uma lei, lei federal, que os fabricantes de sal de cozinha são obrigados a acrescentar iodo na composição do sal. Por isso, não é natural. Por isso que quando você pega a embalagem de sal de cozinha, está escrito embaixo, iodado. Tudo bem? O que é um sal iodado? É um sal que sofreu acréscimo de iodo. Porque o alimento mais básico, sal. Qualquer um compra sal. Não é verdade? Então, com o acréscimo de iodo no sal, que é consumido à torta e à direita por aí, acabou resolvendo esse problema da carência de iodo. Legal? Tudo bem? Alguém ia fazer uma pergunta? Fala. Gente, por favor, caramba! É alérgico a frutos do mar, tem peixe. Não come peixe, tem um sal. Mas só do sal. Peixe. Deveria ser do mar. Faltou o flúor, né? Faltou o flúor. Tá lá. Flúor também aparece na forma de íon negativo, portanto fluoreto. Número atômico? Número de massa? Ele atua no fortalecimento de ossos e dentes. Ele, fortalecimento em que aspecto? Ele mantém, forma-se através do fosfato de cálcio e fosfato de magnésio, forma-se uma estrutura mineral. Tudo bem? Essa estrutura mineral é trançada por substâncias orgânicas, alguns tipos de proteínas e tudo mais. Essa consolidação, o negócio fica mais adequadamente armado na presença do flúor. Tá? Então o flúor realmente é para fortalecimento. Se você não consumir flúor, você vai ter osso, você vai ter dente, mas eles serão enfraquecidos, serão uma estrutura mais simples. Bem sensível tem isso. Não. Normalmente os bens sensíveis são consequência de uma condição que pode ter sido adquirida ou não, pode ter origem genética, mas pode ser adquirida. Existem diversas coisas que podem levar ao desenvolvimento de bens sensíveis, que faz com que a pessoa tenha uma porosidade no dente. Tá? E aí essa porosidade pode fazer com que substâncias ingeridas, água, tenham contato com terminações nervosas. Tá? Os cremes dentais que fazem aquele milagre de tirar a sensibilidade do dente com o uso contínuo, tentam vedar essas porosidades ou tenta amortecer as terminações nervosas. Uma das duas formas. E aí diminui essa sensibilidade. Legal? Fonte de flúor, para variar. E uma fonte interessante de flúor é esta, ó, o chá. O chá é uma boa fonte de flúor. Diversas os chás derivados da erva mate. Tá? Mas existem outros chás também ricos em flúor. Porque o flúor está presente em diferentes vegetais também. Legal? Tudo bem? E João? Adora chá? Eu adoro chá. Chá pra mim é... Não, chá pra mim é fundamental. Tranquilinho esse apanhado geral das inorgânicas. Temos as orgânicas. Mas as orgânicas vão ficar para a próxima aula. Eu acabei de falar. Acabei de falar. Não, eu acabei de falar. Pastas de dente que combatem sensibilidade. Tem duas formas de atuação. Ou vedar porosidade do dente, ou amortecer terminações nervosas. Falei, acabei. Faz 5 minutos. Tá? Pense da seguinte maneira. Hoje, no mundo de hoje, você não pode oferecer um produto prometendo que ele faça algo se ele não fizer. É a tal da propaganda enganosa. Existem empresas que fazem propaganda enganosa? Claro que existem. Mas aí elas têm que pagar por isso. Tá?
Tem que higienizar, certo? É colocado flúor na água em pequena quantidade em determinadas épocas. Tá certo? Processo chamado fluoridação. Ah, mas em pequena quantidade. Porque tem um problema sério. Você não pode. Ó! Problema sério. Você não pode fornecer flúor em excesso, porque o flúor em excesso é tóxico. Qualquer coisa, né? Não posso dizer qualquer coisa, porque eu teria que pensar realmente em qualquer coisa. Então, assim, é distribuído flúor com a água que a gente bebe? É, mas em quantidades muito pequenas. Tanto é que, para aqueles que fazem o direitinho, tirar o dentista, quando o dentista percebe que há carência de flúor, ele recomenda a administração de uma quantidade maior. Legal? Mas sim, se você tomar água da torneira, tem flúor nela. Mas muito pouco, muito pouco. A água tem. Beleza?